E agora a gente muda de assunto. Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. No país, ano passado, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem o objetivo de proteger os dados dos cidadãos. Mas alguns itens da lei ainda não estão valendo. Quem vai trazer os detalhes agora é o repórter Cláudio Rocha. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Gilvan, é que essa lei, em sua totalidade, vai entrar em vigor apenas em agosto desse ano. Aqui comigo, o advogado, especialista em direito digital, Dr. Pedro Otto. Dr. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. O que essa data representa? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos telespectadores. O dia 28 de janeiro marca o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Ela é comemorada desde 2007 e representa o dia em que foi assinado o primeiro Tratado Internacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi assinado em 1981, 28 de janeiro, tentando uniformizar todas as leis de proteção de dados que já existiam desde o início da década de 70. O que ainda falta para esta lei entrar em vigor em sua totalidade? Pronto. A lei entrou em vigor em setembro do ano passado, 2020, e só foi postergado até agosto desse ano, de 2021, a entrada em vigor das sanções administrativas, ou seja, as multas que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tanto quanto pela o PROCON, a Senacom. Então, mas é preciso dizer que já está em vigor a lei e podem ser aplicadas, sim, sanções judiciais, decorrentes de processos judiciais. Doutor Pedro, o que essa lei quer dizer na prática? Bom, é importante a gente deixar isso bem claro. A lei, ela vai influenciar em toda a relação de quem seus dados são tratados, desde seu Zé, que tem uma bodega na esquina e que anota as informações no seu caderninho, aquela informação de quem são seus fiadores, pessoa que compra fiado, até as grandes empresas de tecnologia, IBM, Google, etc. Então, todas essas empresas estão dentro dessa lei e todas as pessoas que mantêm relação com ela. Não é só as empresas que precisam se adequar, mas as pessoas que têm relação com essas empresas precisam ter conhecimento de quais são os seus direitos. Como será a fiscalização para o cumprimento dessa lei? A fiscalização para o cumprimento dessa lei se dá de duas formas, tanto administrativamente falando, como através, principalmente, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, inclusive, na data de hoje, uma data representativa, ela lançou e divulgou a sua agenda de atos nos próximos 2 anos, quanto à fiscalização judicial. O Ministério Público pode entrar com representação, com ação judicial contra alguma determinada empresa que não tenha observado corretamente a lei. Porque o Brasil demorou tanto, para aprovar uma lei tão importante quanto essa? Isso. Na verdade, a proteção de dados pessoais, politicamente falando, ela não é tão atrativa, mas ela influencia todas as nossas relações, desde as relações que são feitas fora do mundo digital, quanto as relações que são feitas dentro do mundo digital. E a gente vê que na nossa sociedade, principalmente essa digitalização das nossas relações, por causa da pandemia, essa aceleração que teve, o tema é muito palpitante, é muito importante realmente, a gente precisa regular isso. E não é só uma relação de consumo, não é só quando eu enquanto consumidor, compro algum determinado produto, mas ela está presente na relação de trabalho, na relação de consumo, na minha relação de parceria com outras empresas, na relação com fornecedores. Então, todo e qualquer tratamento de dados pessoais, a lei observa e ela precisa a empresa precisa se adequar a essa nova lei. Portanto, eu aconselho que procurem uma assessoria, uma consultoria especializada para que possam auxiliar nesse processo de adequação. Doutor Pedro, eu quero agradecer pelas informações. Uma boa noite. Gilvan. Obrigado, Cláudio.